Beleza, pessoal? Segundo ano. Vamos continuar então aqui a nossa análise da apostila, volume 3, né? Então a gente tinha parado na página 99 e aqui na atividade que ele propõe, né, é uma charge. Além da reportagem, a charge é um gênero textual que também circula na esfera jornalística. O que seria a esfera jornalística? Jornais, revistas, sites de internet, né? Hoje em dia o jornal escrito é muito raro de ver alguém lendo ou comprando, né? Principalmente jovens. Mas a esfera jornalística não engloba só isso, né? Só a parte de papel. Hoje em dia, principalmente na internet, estão sobrevivendo a maioria dos jornais, das revistas. E aí que eles publicam lá charges, né? Reportagens, notícias. E o que seria a charge, então? A charge é um desenho humorístico, né? Que muitas vezes critica e faz uma série de ironias a assuntos do cotidiano, principalmente ligados à atualidade. Então, quem não está muito ligado no que está acontecendo, pode ser que não entenda a charge, pode ser que nem ache engraçado. Por isso que é importante estar por dentro, né, dos fatos, para poder saber do que se trata uma charge, do que ela está criticando, do que ela está ironizando. Então ele pede aqui para que você faça uma análise dessa charge aí. Tem uma figura da morte, né? E criticando aí o ser humano que mata os seus semelhantes por um pedaço de papel, que no caso é dinheiro, né? E aí embaixo tem o nome aí escrito Brumadinho, Minas Gerais, né? Uma cena semelhante à cena da imagem anterior que nós vimos, né? Que na aula anterior, que é um carro soterrado pela lama, enfim. E aqui também tem essa imagem, né? Carros soterrados e pessoas soterradas pela lama e animais em apuros, né? Qual a leitura que você faz da charge? Ele pergunta na letra A. Considerando a linguagem não verbal, ou seja, os desenhos. Que relação é possível estabelecer entre as linguagens verbal e não verbal? Ou seja, o que a linguagem verbal, que é o texto, tem a ver com a linguagem não verbal, que são os desenhos? Qual fato ocorrido em nosso país, né, recentemente, a charge faz referência? Então eu já acabei de falar aí, né? Então ficou fácil de saber, né? Também tem referência esse mesmo fato foi referência na notícia que vocês fizeram na atividade anterior, né? Página 100, atividade 2. Um pouco de poema do século XIX. Então, para recapitular, né, a literatura, nós estamos na, no século XIX, segunda metade, terminamos o romantismo, a prosa romântica, né? E agora nós vamos entrar no realismo e naturalismo, né? Que é o novo movimento literário que nós vamos aprender. No meio disso também teve o simbolismo, tá? Que foi um movimento literário muito ligado à poesia. O principal nome foram dois, na verdade, né? Augusto dos Anjos e Cruz e Souza, tá? Então aqui, ó, na atividade anterior você trabalhou com situações recentes ocorridas no século XXI, né? Foi aquela tragédia lá da atividade anterior aí, que ainda estão vivas na lembrança dos brasileiros. São condições cotidianas que podem ou não mexer com a consciência dos responsáveis. Tendo como base o mote consciência, leia o poema a seguir e faça a associação do seu conteúdo com os dias atuais. Pense no desastre ocorrido em Brumadinho, nas enchentes urbanas que assolaram o país, entre outros acontecimentos que envolvem o ser humano e sua atuação no lugar onde vive. Então esse poema é um poema do Augusto dos Anjos, como eu disse, é um dos principais poetas aí do final do século XIX, um período chamado simbolismo. E a característica, uma das características principais do Augusto dos Anjos é o seu vocabulário bastante crítico, bastante feroz, bastante intenso nas palavras, né? Com expressões que não eram muito comuns a serem usadas nos poemas. Então ele conseguiu notoriedade na literatura através disso, né? Com palavras duras, até mesmo fortes em alguns poemas, né? E com relação à sua poesia, ela foi bastante crítica e bastante
ácida, né? Então esse poema aí chama-se O Morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, entre aspas, é ele como se ele estivesse falando. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, eu olho o teto, vejo ainda, igual um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço. Chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? Falando do morcego, né? A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, à noite ela entra, imperceptivelmente, em nosso quarto. Então ele compara a consciência humana ao morcego, né? Por mais que a gente tente esconder, por mais que a gente tente esquecer, à noite, a hora que a gente deita no travesseiro, a nossa consciência aparece, né? Tal qual o morcego aí do poema, né? Há 2 séculos, o poeta Augusto dos Anjos escreveu poemas que o diferenciaram dos escritos dos seus antecessores, dos seus contemporâneos. Um deles é O Morcego, poema que você acabou de ler. É o que eu disse, né? O Augusto dos Anjos, por ser um autor bem peculiar com as palavras, com o uso de expressões que não eram muito comuns nos poemas, ele se tornou diferente em relação aos outros, né? Questão A. O poema mostra uma visão pessimista da vida e do ser humano? Parece óbvio, né? Comente. Quanto aos desastres naturais e os provocados contra o meio ambiente, você considera que a consciência humana atualmente vem em segundo plano? É a mesma daquela trabalhada por Augusto dos Anjos em seu poema no século XIX? Comente. Olhando o que acontece hoje em dia, né? Com as coisas que a gente vê aí acontecendo, as tragédias, a falta de caráter de alguns políticos, né? Tudo que ocorre, o descaso e tudo mais, a gente chega à conclusão que a consciência humana, e realmente a consciência humana, normalmente que a gente esperaria que melhorasse, né? Mas continua a mesma do século XIX para cá, né? Vamos então para a página 101, que tem uma pequena biografia do Augusto dos Anjos, né? Ele nasceu na Paraíba, né? 1884, bem no finalzinho do século XIX, já no início praticamente do pré-modernismo, né? Mas ele ainda é colocado por alguns estudiosos como pertencente ao simbolismo. Daí vem a característica dele, que nem ele era tão diferente que nem classificado num período literário ele foi, né? Vamos dizer assim, não foi tão fácil a classificação dele, né? Em determinado período literário. E foi reconhecido como o mais importante poeta do pré-modernismo. E é conhecido também como possui raízes no simbolismo, né? Como eu disse. Os temas, né? Gosto pela morte, presença da angústia, utilização de metáforas e vocabulário mórbido, que já faz referência à morte, né? Ele traz uma novidade, um aspecto novo em relação ao que vinha sendo feito pelos poetas da época. Olha lá. Os poemas de Augusto dos Anjos passam a expressar um realismo exagerado, distanciando-os das idealizações sentimentais. Então, pelo senso comum, quando a pessoa fala assim em poema, já pensa aquelas palavras bonitas, românticas, né, idealizadas. E o Augusto dos Anjos não era nada disso, né? Por examinar a realidade sob a ótica do pessimismo, provocaram estranhamento ao público, que fez com que a obra do autor demorasse a ser reconhecida. Então, na época, o pessoal estranhou um pouco, não aceitou muito de cara, principalmente o público leitor, né? Ele próprio se declarou o cantor da poesia de tudo que é morto, né? Então, um poeta bem peculiar aí da nossa literatura. Associando as informações que você acabou de ler a respeito do autor de Um Morcego, retome o poema e responda aos itens. Então vamos ver as questões aí que ele propõe a nós, né? Qual é a primeira impressão que o poema provocou em você? Essa é uma resposta pessoal. O título O Morcego provoca expectativas em relação à leitura do poema? O que a figura do morcego pode representar nesse texto?
que a figura do morcego representa em termos gerais, né? O que o morcego pode simbolizar em todos os aspectos? A gente tem lá na cultura pop o Batman, né, que é o Homem-Morcego, que é sempre associado a uma figura soturna, da noite, meio que a gente pode dizer que é uma figura mais sombria, né, em relação aos outros heróis, né? Assim como a palavra que intitula o poema, que outras palavras empregadas pelo poeta podem causar estranhamento, que não são comuns, né, em poemas. Identifique-as. Na primeira estrofe é um momento em que o eu lírico mostra-se assombrado. Em que verso é possível identificar esse sentimento de assombramento? Vamos ver aí na primeira estrofe, né? Olha lá, a expressão, meu Deus, né? E como você interpreta esses versos? Na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Então o morcego que está se referindo aí é hematófago, né? Hematófago quer dizer que se alimenta de sangue. Hema é sangue. Fagos é comer, né? Hemato é sangue e fago é comer. Existem milhares de espécies de morcegos que se alimentam de frutas, de insetos, né? Uma ou outra espécie que se alimenta de sangue. Mas justamente essa que causa mais, né, terror nas pessoas. E é uma das mais, uma das menores, que tem menos, né, elementos aí de indivíduos, é essa espécie que se alimenta de sangue. F. Na segunda e terceira estrofes, o eu lírico parece estar temeroso diante da situação em que se encontra. Identifique nos versos passagem que demonstra o desejo de se livrar do morcego. Ele está com medo, né? Que trechos aí a gente pode identificar esse medo? Como se denomina este poema, considerando sua forma composicional, versos e estrofes? Então, a gente já viu na aula anterior que os poemas, de acordo com o número de estrofes, o número de versos, ele tem nomes, né? E esse poema em específico, que tem 4 estrofes, sendo as 2 primeiras e 4 e as 2 últimas e 3, era chamado de soneto. É uma forma clássica de poema, né? Que muitos autores usaram, tá? Então, um poema que tem essa forma aqui, 4 estrofes, sendo 2 de 4 versos e 2 de 3, totalizando 14 versos, é considerado um soneto. Então, gente, fica aí pra gente fazer essa atividade essa semana. Um vídeo ficou meio extenso, mas era bastante coisa para falar. Agora, nas próximas aulas, vamos entrar no realismo, naturalismo, que é um movimento bastante importante. Vamos entrar no Machado de Assis e outros escritores da época, Luiz Azevedo. E eu até vou fazer um vídeo à parte, né? Como eu fiz no romantismo, mostrando as obras desses autores que eu tenho aqui, falando sobre elas, né? Desculpa, de vez em quando tem que parar aqui, né? Mas enfim, eu vou fazer um vídeo à parte depois, mostrando as obras mais importantes do realismo, expondo alguma coisa a respeito, falando um pouquinho dos autores. Tá? Então, obrigado por enquanto, gente. Até a próxima. Beijo do gordo.